Bom, meus amigos, estamos estudando nessa nossa primeira aula do módulo 1 da nossa pós-graduação em Direito Constitucional 2018, da Estácio em parceria tecnológica com o CERS, o fenômeno do constitucionalismo. Vimos no final do primeiro bloco uma síntese do que significa constitucionalismo. Bom, até chegarmos ao conceito moderno de Constituição, à ideia de Estado constitucional dos dias atuais, um longo caminho foi trilhado na história, como nós já tangenciamos. Nesse caminho, eu gostaria de observar, na esteira do ministro Luiz Roberto Barroso, que o uso da palavra constitucionalismo é relativamente recente. A utilização dessa palavra data de pouco mais de 200 anos. Data ali do final do século XVIII, devido à correlação dessa palavra com os processos revolucionários francês e norte-americano daquele período. Agora, as ideias centrais do constitucionalismo, aquelas ideias que estão abrigadas no conteúdo típico do constitucionalismo, elas não nasceram apenas 200 anos atrás. Na verdade, essas ideias, essas premissas básicas, são muito mais antigas, elas remontam à antiguidade clássica. Por isso, há várias sistematizações históricas e doutrinárias acerca do constitucionalismo que vão muito além do estudo dos últimos 200 anos. Autores falam em constitucionalismo muito mais num período histórico muito mais remoto do que apenas os últimos 200 anos. Então, para fins didáticos, a doutrina costuma definir ou dividir, melhor dizendo, o constitucionalismo em determinadas fases ou ciclos históricos que remontam à antiguidade. Não há uniformidade nessa sistematização. Cada autor divide o constitucionalismo de uma forma que tem um núcleo mais ou menos comum, mas de formas diferentes. Mas eu vou utilizar aqui uma divisão possível, mas não é a única divisão, não é a única sistematização possível, mas é uma delas, talvez uma das mais difundidas, que vai dividir o constitucionalismo em determinadas fases ou ciclos, e cada uma dessas fases ou ciclos tem contribuições próprias para a consolidação dos ideais básicos do constitucionalismo, das premissas básicas da construção do Estado constitucional e do sentimento constitucional que nós temos dentro de nós nos dias odiernos. Bom, podem ser estabelecidas as seguintes fases do constitucionalismo, dentre outras sistematizações possíveis. Eu posso falar em constitucionalismo na antiguidade clássica, em constitucionalismo antigo e em constitucionalismo moderno. O constitucionalismo na antiguidade clássica, ele abrange o constitucionalismo hebreu, o constitucionalismo grego e o constitucionalismo romano. É um constitucionalismo que foca no que ocorreu na história da humanidade lá pelo século V, VI, IV, III antes de Cristo. O constitucionalismo antigo é uma fase que vai do final do século XIII até o final do século XVIII. E a partir do final do século XVIII, nós temos a fase do constitucionalismo moderno. Por que século XIII? Por conta da Magna Carta. Magna Carta de 1215. E por que final do século XVIII? Porque aqui nós vamos encontrar no final do século XVIII a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa. São fatos históricos que marcam o início do constitucionalismo moderno e o final do constitucionalismo antigo. No constitucionalismo moderno, eu vislumbro pelo menos 3 fases. O constitucionalismo liberal, que vai do final do século XVIII até o início do século XX, o constitucionalismo social,
que aparece no início do século XX, e o chamado neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo, no qual nos encontramos desde meados do século XX. Então aí uma sistematização possível, não é a única, do constitucionalismo. Vamos examinar essas fases, a começar pelo constitucionalismo na Antiguidade Clássica. Obviamente, naquele período da história da humanidade, eu encontrava apenas ideias embrionárias relativas a determinados temas que séculos depois iriam influenciar a formação da Constituição moderna e do Estado constitucional. Bom, e quais são as ideias ou premissas ou reminiscências históricas que eu encontro nessa fase? No constitucionalismo hebreu, eu estou tratando aqui de um Estado teocrático, do Estado teocrático hebreu, de uma teocracia. Ali eu encontro a criação de limites ao poder político através da lei do Senhor. Eu passei a entender a lei do Senhor como um conjunto maior e mais importante do que a lei do governante. Então eu tenho aí uma ideia de hierarquia de leis, a lei do Senhor ocupando um lugar privilegiado. Karl Loewenstein, por exemplo, ele entende que a lei de Deus, a lei do Senhor, ou seja, a Torá. A Torá é o texto central do judaísmo, composta a Torá pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento que formam o Pentatêutico. Então, para Karl Loewenstein, a Torá, a lei de Deus, teria sido a primeira Constituição. Então, a importância do constitucionalismo hebreu da Antiguidade Clássica para essa ideia de hierarquia de leis. No constitucionalismo grego, eu encontro fabulosas contribuições para o Estado constitucional moderno. A Grécia Antiga, por meio de filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platão, etc., ela contribuiu decisivamente para o pensamento racional. O pensamento racional tem raízes na filosofia grega. Depois, o pensamento racional vai ter uma contribuição importante também dos romanos. Mas, na Grécia, nós encontramos o pensamento racional no seu nascedouro, na obra da filosofia grega de homens como esses que eu mencionei aqui. A Constituição na Grécia Antiga era vista como identidade do poder político, não como fundamento do Estado. E ali nós encontramos precedentes importantes relativos a muitos temas que hoje são temas fulcrais ou centrais do Estado constitucional e da Constituição em sentido moderno. Vamos ver quais foram esses precedentes. O professor Luiz Roberto Barroso, dentre outros aspectos, destaca na Grécia Antiga o seguinte: a separação entre o poder secular e a religião, a separação entre Estado e religião. A limitação do poder político com a supremacia da lei, a ideia de governo de leis e não de homens. Então quem deve governar é a lei e não os homens. Lei esta, inclusive, válida para todos e fruto de um processo formal de deliberação, ou seja, de um processo legislativo formal, digamos assim. Encontro também na Grécia Antiga a divisão das funções do Estado em órgãos distintos. Também ali eu encontro reminiscências de um sistema judicial, com as cortes e com os seus júris populares. Encontro também ali na Grécia Antiga a participação dos cidadãos na política. É a democracia ateniense. Nas cidades-estado gregas, principalmente Atenas, nós encontramos inclusive mecanismos de democracia direta, deliberação dos cidadãos no espaço público, na ágora. Ali eu encontro mecanismos promovendo a identidade entre governantes e governados. Se chega ao ponto de algumas funções públicas serem sorteadas entre os cidadãos.
havia um sorteio e aquele que fosse sorteado iria exercer uma função pública por um determinado tempo. Isso tudo eu encontro na Grécia Antiga, na democracia ateniense. Mas eu queria lembrar que a democracia ateniense, muito avançada para a época, muito importante para o constitucionalismo, ela não atenderia ao atual modelo democrático. Por quê? Porque lá na Grécia Antiga, a cidadania não era para todos, a cidadania era para poucos. Quem eram os cidadãos? Basicamente, os cidadãos eram homens maiores de 20 anos e filhos de pais atenienses, ou seja, pouco mais de 10% da população total. Havia exclusão de mulheres, exclusão de estrangeiros e exclusão dos escravos. Então ali eu não encontro algo que hoje, nos tempos atuais, eu vou identificar como sendo o ideal da democracia. Mas não foi pouco para a época, ok? Para a época foi um avanço muito considerável. Ainda na Grécia, no constitucionalismo grego, eu encontro reminiscências históricas relativas à hierarquia das leis, que foram parar, inclusive, na literatura, na tragédia grega. Na tragédia Antígona, de Sófocles, eu encontro uma menção à hierarquia das leis. O que ocorre ali? Creonte ocupa o trono depois da morte dos seus sobrinhos, que num combate um contra o outro, ambos morrem, eles estão numa luta para disputar o trono de Tebas e lutando um contra o outro, ambos morrem. Com isso, o trono vai para as mãos do tio de ambos, Creonte. E Creonte manda enterrar um, mas o outro não. Seu outro sobrinho, ele determina que fique insepulto, né? Porque ele não se dava bem com aquele sobrinho. A irmã daquele que ficou insepulto, Antígona, burla esta lei, esta determinação do seu tio e enterra o seu irmão. E aí o Creonte chama Antígona para contestá-la em relação ao que ela fez, ela descumpriu a ordem dele. E aí Antígona vira para o seu tio Creonte e diz: qual lei eu deveria cumprir? As leis imemoriais dos deuses, que mandam dar sepultura a meu irmão, ou a tua lei, que é de ontem, e é uma lei do homem? E aí você tem a hierarquia de leis, né? As leis imemoriais dos deuses e as leis do homem. Então nós vamos encontrar aí esse tipo de reminiscência, e também vamos encontrar na Grécia Antiga uma reminiscência histórica acerca de controle de constitucionalidade, a Graphe Paranomon. Nós vamos falar da Graphe Paranomon no módulo 2, na parte histórica da aula de Teoria Geral do Controle de Constitucionalidade. Ali a gente vai falar um pouquinho mais também sobre Antígona, lá no nosso módulo 2. Bom, no constitucionalismo romano, nós encontramos uma fase embrionária da limitação e da separação de poderes. O poder, ele era distribuído entre a Assembleia do Povo, os cônsules, eram 2 cônsules, e o Senado. Então ali eu tenho uma espécie de separação de poderes. Inclusive, autores como Políbio e Cícero identificaram a existência de uma constituição mista em Roma Antiga. O que é uma constituição mista? É uma constituição que separa as várias esferas sociais e confere a cada esfera social uma parcela do poder, equilibrando essas esferas sociais em termos de poder político. Isso eu encontro em Roma Antiga. Ali também encontro contribuições para o pensamento racional. Então, eu tenho nesses constitucionalismos, hebreu, grego e romano, muitas contribuições em termos de ideias, de pensamento, de instituições, que no curso da evolução da humanidade foram essenciais para a formatação do Estado constitucional e da Constituição moderna. Mas essa Constituição, em sentido moderno, ela começa a ganhar um impulso significativo a partir da Idade Média,
quando se inicia o chamado constitucionalismo antigo. E esse impulso será decisivamente acelerado no constitucionalismo moderno. O início e o fim do constitucionalismo antigo obedece a esses marcos aqui, aos quais eu já fiz referência. O marco inicial do constitucionalismo antigo é o século XIII, por força da Magna Carta de 1215, e o marco final do constitucionalismo antigo é o século XVIII, o final do século XVIII, com as constituições americana de 1787 e francesa de 1791, que inauguram o constitucionalismo chamado de moderno. E é nesse período, constitucionalismo antigo e constitucionalismo moderno, que a Constituição em sentido moderno e o Estado constitucional odierno vão surgir. E isto é fruto de 3 movimentos históricos, é fruto principalmente nesse período de 3 movimentos históricos de 3 estados distintos: a Inglaterra, os Estados Unidos e a França. Ou seja, o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo norte-americano e o constitucionalismo francês foram particularmente importantes na história da cultura ocidental para o surgimento do Estado constitucional e da Constituição em sentido moderno. Por isso, nós vamos estudar esses constitucionalismos, estas evoluções históricas, e jurídicas e sociais desses estados, para identificarmos a contribuição que cada um deles deu ao nosso pensamento moderno, ao nosso sentimento constitucional. Vamos começar com o estudo do constitucionalismo inglês, também chamado de historicista, muito com base na questão da história, dos costumes, etc. Os principais documentos históricos do constitucionalismo inglês, para o que nos interessa nessa aula, são esses aqui. A Carta de Coroação de Henrique I, chamada de Carta de Liberdades e Garantias do Cidadão, de 1100, é um documento que inspirou a Magna Carta de 1215. Então, a Magna Carta de 1215, que vai marcar o início do constitucionalismo antigo, é inspirada na Carta de Coroação de Henrique I. Além disso, nós devemos mencionar a Petição de Direitos, o Habeas Corpus Act e o Bill of Rights de 1689. São os principais documentos do constitucionalismo inglês. Vamos estudar aqui agora os aspectos históricos e as contribuições que foram legadas pelo constitucionalismo inglês ao Estado constitucional moderno e à construção da ideia de Constituição em sentido moderno. Amigos, a Idade Média, como um todo, a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média, é um momento da história da humanidade caracterizado pelo absolutismo dos governantes, dos barões feudais, depois do monarca. Eles eram compreendidos basicamente como representantes de Deus para nos governar e, portanto, com uma vontade absoluta. Então, o absolutismo marcou a Idade Média, assim como a ausência de mecanismos participativos. Não havia que se falar em participação na Idade Média. Então, veja que nós saímos de um constitucionalismo da Antiguidade Clássica, no qual mencionamos hierarquia de leis, governo de leis, mencionamos mecanismos de democracia direta, separação de poderes, etc. Passamos por um período em que o constitucionalismo ficou adormecido, submergiu na história, e aqui na Idade Média nós encontramos um absolutismo. É um movimento pendular da história, que é conhecido dos estudiosos. Bom, apesar deste quadro geral da Idade Média, de absolutismo e de ausência de mecanismos participativos, é nessa fase que o constitucionalismo ressurge, ele volta à tona. Isso vem com vários fatores. Por exemplo, a distinção entre leis do reino e leis do rei. Se começou a distinguir entre uma coisa e outra. As leis do reino superiores. Por exemplo, a própria
sucessão hereditária no trono não era algo feito por uma lei do próprio rei, era uma lei do reino. Então essas leis do reino começaram a ser destacadas das leis do rei. E surgem também, além de ser feita essa distinção entre leis do reino e leis do rei, surgem também os primeiros documentos escritos voltados à limitação do poder real. O poder do rei, de absoluto, passa a ser limitado por documentos escritos numa evolução longa na história. Isso não ocorre de um dia para o outro. E um dos marcos simbólicos é a Magna Carta. A Magna Carta é um marco simbólico muito importante desse movimento de limitação do poder real. O que aconteceu? João I, ou João Sem Terra, John Lackland, em inglês, era o quinto filho de Henrique II. E por ser o quinto filho, ele não herdou nenhuma terra quando Henrique II morreu. Daí o nome, João Sem Terra, né? O apelido vem justamente disso. Mas João, apesar de ser o quinto filho de Henrique II, terminou ascendendo ao trono inglês. Isso ocorreu em 1199, quando seu irmão, Ricardo Coração de Leão, morreu em uma batalha na França. E o modo de governar de João criou uma legião de pessoas descontentes, né? João não governava de forma simpática, João criou muitos atritos. Então os barões do reino, os clérigos, os pequenos proprietários de terra, os comerciantes, todo mundo passou a ficar descontente com o governo de João Sem Terra por diversos motivos. Porque ele abusava do poder real, porque ele tentou taxar os bens eclesiásticos, os bens da igreja, ele elevou os impostos, a questão tributária é muito importante, ele começou a determinar prisões abusivas daqueles que não pagavam impostos, etc. Então o governo de João levou a um descontentamento geral. Além disso, João começou a brigar com o Papa e com a igreja devido à nomeação de um bispo, o bispo de Cantuária. Bom, nesse contexto, a isso somado o que é uma série de fracassos políticos e bélicos de João Sem Terra, ele fracassou politicamente, fracassou também na guerra, tudo isso levou os barões do reino a se rebelarem e a tomarem Londres. Isso ocorreu em 10 de junho de 1215. E a partir daí, os barões obrigaram, na prática, João Sem Terra, a aceitar os chamados Artigos dos Barões, que viria a ser conhecida como Magna Carta. Um conjunto de artigos, então eles obrigaram o rei a aceitar aquilo em troca da renovação do juramento de fidelidade deles. Ou seja, olha, nós só vamos continuar aceitando sua autoridade real se você aceitar isso aqui que nós estamos impondo a você. O documento formal resultante desse acordo foi um documento escrito em latim bárbaro, não foi escrito em inglês. Ele foi assinado em 15 de junho de 1215, em Runnymede, nas cercanias de Londres, e ficou conhecido como a Grande Carta das Liberdades, ou concórdia entre o rei João e os barões para a outorga das liberdades da igreja e do rei inglês. Ou seja, era a Magna Carta Libertatum. Ela foi assinada em Runnymede, nas cercanias de Londres. E eu trago aqui para vocês algumas fotos do lugar em que a Magna Carta foi assinada. Era um charco, né? Isso aqui é uma instalação que tem no local, em Runnymede, com as cadeiras aqui simbolizando este encontro de João com os barões do reino. Aqui nós temos um monumento que foi erguido em homenagem à Magna Carta. Então, um documento para comemorar a Magna Carta, símbolo da liberdade sobre a lei, né? À luz da supremacia da lei. Então, este é o local em que a Magna Carta foi assinada. Bem, assim que os barões deixaram Londres, o rei repudiou o documento. João Sem Terra, assinou aquilo ali, os barões deixaram, agora não vou querer saber de cumprir isso não. Então o rei disse que não ia cumprir o documento, porque ele foi coagido a assiná-lo. E ele fez as pazes com o Papa e pediu ao Papa Inocêncio III que anulasse a Magna Carta por força da coação. E aí a Inglaterra mergulhou numa guerra, o João Sem Terra morreu no ano seguinte,
em 1216, morreu de desinteria. Olha que coisa interessante. Alguns historiadores dizem que João Sem Terra morreu porque ele teria sido envenenado por um abade que ficou irritado porque ele tentou seduzir uma freira. Aí o abade teria envenenado João Sem Terra. Bom, fato é que com a morte de João Sem Terra, a Magna Carta foi aceita pela regência do seu filho menor e sucessor, Henrique III. Isso ocorreu em novembro de 1216, mas já ali foram suprimidas algumas cláusulas. Quando Henrique III se tornou maior, aos 18 anos, em 1225, ele publicou a Magna Carta mais uma vez, numa versão um pouco mais enxuta, agora com apenas 37 artigos, vamos chamar assim, que é o texto mais conhecido até hoje. Agora, a Magna Carta, ela não foi uma constituição, como vocês estão vendo, muito menos uma constituição em sentido moderno, que era uma noção que sequer existia naquela época. E qual a natureza jurídica da Magna Carta? Há uma divergência doutrinária. Há quem diga que foi um pacto medieval, há quem diga que foi um foral, como o professor Fábio Conder Comparato, há quem diga que foi um contrato de domínio. De qualquer forma, a par dessa discussão da natureza jurídica, sabemos que não foi uma constituição, que foi um documento medieval escrito por meio do qual, pelo menos no âmbito formal, o rei fez algumas concessões aos barões do reino e reconheceu certos limites ao poder real em troca da renovação do juramento de lealdade dos barões. A Magna Carta realmente tinha uma série de disposições escritas que diziam respeito, e dizem respeito, porque algumas ainda estão em vigor até hoje, a limitações ao poder real. Mas o fato é que o desenrolar da história conduziu à construção de um verdadeiro mito acerca da Magna Carta. Existe um aspecto mitológico na Magna Carta, porque há uma distância entre o que está escrito e o que aquele documento realmente significou naquela época, naquela conjuntura, de um lado, e de outro lado, essa distância entre o que está escrito e o que o documento significou e o significado que alguns autores, vários autores, atribuíram à Magna Carta, ouviram naquele documento no correr da história. Então, de um lado, você tem o que a Magna Carta realmente foi, e de outro, você tem uma construção histórica do que significaria a Magna Carta. E há uma distância entre o fato e a realidade. Esse distanciamento e a construção deste mito é exatamente isso, é a idealização de algo que não corresponde exatamente à verdade. Isto é um mito. E isto está bem claro mesmo para os ingleses, né? Por exemplo, se atribui à Magna Carta o reconhecimento de amplos direitos aos súditos e às pessoas em geral, ou seja, aqueles que nós chamamos hoje de cidadãos, né? A Magna Carta reconheceu vários direitos às pessoas e aos cidadãos. Nada disso. Magna Carta não teve essa amplitude. A Magna Carta real, ela não foi dirigida ao povo em geral. Ela foi dirigida, é claro, havia uma previsão lá, dirigindo a Magna Carta a todos os homens livres do reino. Vejam aqui, concedemos também a todos os homens livres do reino, por nós e nossos herdeiros, etc. Porém, o que eram os homens livres do reino? Essa expressão, aliás, se algo está sendo concedido aos homens livres, está sendo negado àqueles que não são livres. Então a expressão já é excludente. Mas ainda focando nos homens livres, estes eram poucos, né? Eram poucos, não eram muitos. Na verdade, esse documento foi dirigido mesmo aos integrantes dos estamentos privilegiados, principalmente ao baronato. Então, quem é que se beneficiou da Magna Carta? O baronato e, em alguma medida, os clérigos e os senhores de terra, ou seja, aproximadamente 10% da população da época. Logo, a Magna Carta foi realmente usufruída por uma elite, não pelos cidadãos em geral. Inclusive, ela foi escrita em latim bárbaro, como mencionei, ela não foi escrita em inglês, ela só foi traduzida para o inglês cerca de 100 anos depois. E mesmo 100 anos depois, já no século XIV, não era todo mundo que sabia ler, só a elite sabia ler, ok? Então, na verdade,
no constitucionalismo inglês, a ideia de direitos dos cidadãos em geral, ela não tem seu nascedouro na Magna Carta, e sim, num outro momento da história, lá no século XVII, principalmente com o Bill of Rights de 1689. Né? Bom, é preciso apontar ainda que muitas das disposições da Magna Carta diziam respeito a situações de menor importância, transitórias, particulares. A Magna Carta tratava, dentre outros temas, de pescaria, de construção de diques em determinados rios, etc. Então há uma distância entre o que realmente foi a Magna Carta e esta imagem mitológica que foi construída no correr da história. A Magna Carta não foi propriamente aquilo e que nós mitologicamente discussamos hoje sobre ela, ok? Vamos fazer mais um intervalo e retornaremos em seguida com o nosso terceiro bloco, ainda estudando a Magna Carta.